Olá, senhores! Vamos com mais uma questão de magnetismo. Essa questão fala o seguinte, ó. O fio retangular da figura 1 está em repouso relativamente ao eletroímã. Este produz um campo de indução magnética cuja intensidade é B em função do tempo T. Está representada na figura 2, ou seja, ele deu um gráfico lá, a intensidade do campo em função do tempo. Adotamos positivo o sentido da corrente indicada na figura. Então percebo que quando a corrente gira ali no sentido horário, como a gente está vendo na figura, ó, ela vem aqui, passa por baixo, vem, entra lá atrás do ímã e vai voltando, né? O sentido horário é o adotado sentido positivo para nós. Com relação aos intervalos de tempos indicados na figura 2, a corrente será... Então, meninos, olha só. Percebo que no intervalo de tempo ΔT1, o fluxo de campo no interior da espira está aumentando. No ΔT2, esse fluxo permanece constante. E já no ΔT3, o fluxo de campo está diminuindo. Então, vamos analisar? Eu coloquei uma situação aqui para nós, ó, onde nós temos o eletroímã e o fiozinho, o fio preto no retangular, ali no meio com um campo magnético passando por ele. Percebo que nesse intervalo de tempo ΔT1, o fluxo de campo vai aumentar. Então aqui, ó, eu estou analisando para o ΔT1. Se o fluxo de campo vai aumentar, senhores, significa que, por exemplo, eu tenho 4 linhas de campo magnético, eu passaria a ter 6 linhas de campo magnético ali, olha só. Uma. Pião, por que 6? 6 porque eu chutei, tá? Só por causa disso, poderia ser 8, 10, indiferente aqui. A gente vai aumentar o fluxo de campo, é isso que está acontecendo. Por algum motivo, esse eletroímã, ele passou a gerar um campo mais intenso no interior da nossa espira. Então, o campo está aumentando para baixo. Bom, o que vai acontecer? Os elétrons dessa espira retangular vão perceber essa variação de fluxo, porque tira eles do equilíbrio. E com essa variação, eles passam a se movimentar no mesmo sentido, ou seja, eu vou ter corrente elétrica e essa corrente elétrica vai induzir um campo magnético no interior dessa espira, ou seja, nós vamos ter, além do campo magnético do eletroímã, nós vamos ter também um campo magnético gerado, induzido pelo movimento desses elétrons da corrente elétrica para nós. Para a gente descobrir o sentido da corrente, eu vou ter que usar a regra da mão direita e identificar para onde é esse campo induzido gerado por essa corrente. Então olha só que bacana. A lei de Lenz fala para nós que toda vez que há variação de fluxo no interior de uma espira metálica condutora, os elétrons passam a se movimentar, criando uma corrente elétrica que induz um campo magnético no interior dessa espira, por isso chamado de campo induzido, que se opõe à variação do fluxo. Então olha só, o fluxo de campo é para baixo no interior da espira, só que ele está aumentando. Esse campo induzido, ele se opõe a esse aumento. Então, se eu quero diminuir o que está aumentando, eu vou ter que gerar um vetor no sentido contrário ao aumento, certo? Eu estou aumentando para baixo e eu quero diminuir. Eu quero me opor a essa variação. Eu gero um campo para cima. Então, eu vou colocar em verdinho aqui para nós, ó. O campo magnético gerado no interior da espira é esse daqui, ó. Esse campo magnético nós vamos chamar B. Esse é o campo induzido pelo movimento das espiras. Como está aumentando para baixo ali dentro, eu vou criar um campo induzido para cima para tentar diminuir e voltar ao que eu tinha antes. E aí, pela regra da mão direita, senhores, olha só, eu vou puxar a mão direita aqui para nós. Eu vou colocar o campo magnético no dedão, ó. Se o campo magnético está no dedão, a corrente vem aqui nos 4 dedos. Olha o sentido da corrente aqui do lado esquerdo, ó. Do lado esquerdo, a corrente vem no sentido dos 4 dedos. Então, essa corrente elétrica, ela vai girar no sentido anti-horário para nós aqui, certo? Como é contrário ao sentido que nós temos ali, nós podemos afirmar que a corrente elétrica, nesse primeiro caso, ela é negativa. Tudo bem? Porque está no sentido oposto ao que foi adotado positivo lá na figura. Se ela é negativa no primeiro item, já dá para jogar fora a alternativa B, dá para jogar fora a alternativa D. E a alternativa C eu não estou conseguindo enxergar aqui, deixemos ela aí por enquanto. Agora olha no segundo trecho. No segundo trecho, senhores, olha o que vai acontecer. O campo magnético ele permanece constante, ó. Eu vou ter um valor de fluxo de campo, o valor continua o mesmo, e assim por diante. Ele continua o mesmo. Então eu percebo que não tem variação de fluxo
Isso significa que no segundo intervalo de tempo, como a variação de fluxo de campo vale zero, isso indica para nós que a corrente induzida também vale quanto? Vale zero. Então eu tenho que manter as alternativas aqui que tem a zero. A A e a C continua, né? A D agora a gente pode também jogar fora, porque ali tem um sinalzinho que não é o zero. Belezinha até aqui? E agora falta o último, quando no intervalo de tempo ΔT3. Olha o que acontece no intervalo de tempo ΔT3. O campo magnético tinha uma intensidade, agora ele diminui. Ele volta para a intensidade inicial. Ou seja, aquele monte de linha que nós tínhamos aqui agora, ó, de fluxo de campo magnético, eu vou diminuir. Vou voltar a T4. Pera lá. Mas os elétrons vão perceber essa variação, essa mudança. E aí o que vai acontecer? Eles vão passar a se movimentar no mesmo sentido, gerando uma corrente. E pela regra da mão direita, essa corrente vai gerar um campo induzido. Campo induzido esse que se opõe à variação do fluxo. Então olha só, o campo lá no interior continua sendo para baixo. Só que agora ele está diminuindo o valor dele, está diminuindo a intensidade dele. Mas o campo induzido se opõe a essa diminuição. Se ele está diminuindo e eu vou me opor, eu vou querer aumentar. E para aumentar, senhores, significa que nós vamos gerar um campo magnético agora na mesma direção e no mesmo sentido do campo magnético que nós tínhamos ali. Porque agora eu quero me opor à diminuição do campo magnético. Ou seja, se eu estou me opondo à diminuição do campo magnético, é porque eu quero aumentar aquele campo magnético no interior da espira. Esse é o nosso campo induzido agora. Vou colocar aqui em cima que ficou feio ali. Não dá pra ver, né? Mas olha só, este é o nosso campo induzido. Vamos pegar a regra da mão direita para ver agora o sentido da corrente. Agora o campo lá no interior não é para cima. O campo agora no interior da espira é para baixo, só inverter a mão. Olha o campo magnético no interior da espira entrando. Olha onde está a corrente elétrica agora. Ó. A corrente vem aqui do lado esquerdo, ó, aos 4 dedos. E gira no sentido horário. Portanto, este é o novo sentido da nossa corrente elétrica, senhores. E dessa forma, como concorda com o sentido adotado positivo anteriormente, nós vamos poder afirmar que nesse ΔT3 a corrente ela ficou positiva. Portanto, negativo, zero e positivo, a melhor alternativa para nós é a alternativa A. Fechou? Você curtiu? Se inscreve no canal, deixa teu like aí. Um grande abraço, senhores.